Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um vídeo. Sobre mais um filme. Eu escolhi, na verdade, um vídeo mesmo, um documentário que eu gosto muito, a história do R.E.M. Tá aqui, é R.E.M. by MTV, essa é a capa. Na verdade, aqui no Brasil acho que não saiu, mas lá fora saiu o boxezinho e saiu um DVD só com documentário, que é o que eu tô falando agora. Mas eu gosto muito desse box. Quem conhece bem o canal sabe que eu sou muito fã do R.E.M. E isso aqui é fantástico, porque são 6 DVDs, o último é o documentário. O documentário tem mais ou menos 1h40 de duração, mais uns 20 minutos de extras. E o resto é só o R.E.M., vários programas que eles fizeram para MTV. De cara tem um Unplugged de 91 e de 2001, completos, com os outtakes. Tem os Storytellers que eles fizeram em 98, o Cutting Edge de 84, numa época que o Michael Stipe ainda tinha muito cabelo. Tem um showzaço em Atenas, na Grécia, em 2008, que é um show muito bonito, com cenário legal. Tem outro em Colônia, tem em Milão. Para o fã do R.E.M., isso aqui é obrigatório, todo mundo tem que ver e vai ser uma overdose, porque aqui deve ter, sei lá, quase 20 horas de R.E.M. Mas, bom, o R.E.M. É sintomático que esse box, esse documentário tenha sido feito em parceria com a MTV, porque a MTV foi meio que a grande responsável pela segunda fase da carreira do R.E.M., né? O R.E.M. era uma banda indie que tocava nessas rádios universitárias, contrato com selo pequeno, tudo. E, depois do Losing My Religion, aquele videoclipe que ganhou não sei quantos Video Music Awards, o R.E.M. se transformou numa banda mega. Inclusive tem uma cena muito interessante nesse documentário que falam pro Michael Stipe, o que mudou na tua vida? Ele, nada. O problema é que agora as pessoas me reconhecem na rua e isso não é bom. Então, aliás, o Michael Stipe, as entrevistas dele são muito legais, assim, ou você vai achar ele genial ou vai achar ele pedante, porque ele tem opiniões muito fortes. Eu acho que são essas opiniões fortes que fizeram do R.E.M. uma banda tão íntegra, né? Porque eles começaram lançando lá aquele EP, o Chronic Town, de 82, que tem aquela sonoridade que depois foi alargada no Murmur, né, que é o disco de estreia deles, que eu já fiz vídeo no canal, vou botar o link no final, que é aquele estilo, letras bem inteligentes, meio indecifráveis, aquela guitarrinha lá The Birds, ou seja, um estilo único, quando estava todo mundo fazendo New Wave no início dos anos 80, como os amigos deles da mesma cidade, né, da Geórgia, Athens, o B-52s fazendo New Wave. O R.E.M. não, vamos fazer um som diferente de todo mundo. Acho que o R.E.M. parece até mais uma banda inglesa em determinados momentos, principalmente nesse início da carreira. E o Murmur, que eu falei, ele ingressou na 36ª posição na Rolling Stone, e no ano seguinte foi eleito o melhor disco. E no mesmo ano, no final, foi eleito o melhor disco do ano pela revista. Então isso é só pra você sentir. E um disco distribuído por um selo pequeno, a IRS, não tinha muito marketing em cima dele, era só realmente o som, que é muito bom, e isso que importa, né? O R.E.M. nessa época começou a ter várias gravadoras grandes queriam fechar contratos milionários porque viram um futuro na banda, mas eles não quiseram. Falaram, não, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente não quer a nossa integridade artística em primeiro lugar. E o Peter Buck, o guitarrista, ele tem uma frase muito interessante, que ele diz que o contrato que a banda tinha era com os fãs. Ele falou, o R.E.M. estabeleceu um contrato com a humanidade que diz, nós vamos ser a melhor banda do mundo, vocês vão se orgulhar de nós, mas nós vamos fazer tudo do nosso jeito. E a banda permaneceu independente até o lançamento, inclusive, do seu 5º disco cheio, né, o Documents, de 1987. Depois meio que não deu mais para segurar, os gravadores ficaram muito em cima e eles fecharam um contrato milionário, um dos maiores da história da indústria, né, da música, com a Warner, porque era a hora, e nessa época eles tinham caixa para falar, a gente não vai ceder um fio de cabelo que o Michael Stipe ainda tivesse na época da nossa integridade. Como o Peter Buck disse, a gente vai fazer do nosso jeito, se vocês quiserem, ótimo. E eles lançaram Out of Time, numa época que o grunge estava começando a aparecer, o rock dos Estados Unidos voltou a ter aquela força, né? E o que eles fizeram? Eles gravaram um disco de folk e baladas, o Out of Time.
E no documentário tem muito essa coisa, todo mundo fala, não, vocês vão acabar com a carreira de vocês. No momento desse, vocês gravarem um disco de baladas e música folk, é o suicídio. O que aconteceu? Veio o Losing My Religion em primeiro lugar e o passaporte para a banda entrar, né, nesse mainstream que chamam. E o que aconteceu depois, quando eles lançaram Out of Time? Eles estavam cansados do palco, falaram, não vamos fazer turnê. E a gravadora, como assim? Isso daí, pô... Porque quando uma banda não faz turnê, a gravadora tem que investir o triplo em publicidade do disco, né? Então ele fala, a gente não vai fazer turnê, a gente vai entrar em estúdio agora para gravar um outro disco. E gravaram Automatic for the People, para mim um dos melhores discos dos anos 90, já fiz até um top 5 que eu cito esse disco. E no mesmo estilo bem parecido do Out of Time, o Automatic for the People. Ele, assim, mais de balada, uma coisa mais soturna, mas grandes sucessos também, o Everybody Hurts, o Man on the Moon. Aí eles gravaram Monster, e esse Monster, aí eles voltaram pro rock. What's the Frequency, Kennedy, muita coisa mais porrada mesmo. Aí eles fizeram a turnê que é muito explorada nesse DVD, que é muito legal, quer dizer, muito legal não, é trágico, porque na mesma turnê, pô, 3 integrantes ficaram doentes. Pô, o show em Praga teve que ser cancelado 2 vezes e na terceira o Michael Stipe, acho que foi o Michael Stipe que teve que fazer sem se mexer muito, porque ele estava com uma hérnia que ele deixou para operar no dia seguinte, porque ele falou, não vou cancelar o show pela terceira vez. O Bill Berry, o baterista, sofreu um aneurisma no palco e ele terminou a turnê, mas depois ele saiu da banda. Não vou dizer que foi traumático, eles eram muito amigos. O Bill Berry, ele é muito honesto. Ele, quando falou que ia sair da banda, ele falou, olha, se vocês falarem que a minha saída vai acarretar no fim do R.E.M., eu não vou sair da banda. Eu não quero prejudicar vocês, mas eu não quero mais, eu tô cansado de estúdio, de show. Acho que hoje ele é meio que fazendeiro lá no interior, não sei, eu acho que é. Mas a banda continuou, pô, aí gravou o Up, mais assim com uma bateria eletrônica, vieram pro Brasil, deram aquele showzaço no Rock in Rio, depois mais sucessos, Imitation of Life, tudo. E, pô, uma mega banda, né, uma das maiores da história nos Estados Unidos, eles decidiram encerrar a carreira. Aí você imagina, vão encerrar, briga entre os integrantes, vão fazer uma turnê de despedida. Como eles sempre foram muito íntegros, eles não fizeram nada disso. Eles simplesmente gravaram 2 dos melhores discos da carreira dele, o Accelerate, de 2008, e depois o Collapse into Now, de 2011. E em setembro ou outubro de 2011, não me lembro, eles postaram um simples comunicado falando, o R.E.M. acabou, obrigado por tudo. Ou seja, ponto final, integridade pouca é bobagem, né? E esse documentário rememora tudo isso que eu falei, as grandes canções, os videoclipes mais importantes, tem muita cena de show ao vivo, que nos outros DVDs tem as músicas inteiras, aqui é mais trechinho. O sucesso no VMAs, por conta do Losing My Religion, a consagração. Tem uma parte muito legal que é a introdução deles no Rock and Roll Hall of Fame, que o Ed Vedder fez o discurso. É um discurso muito bacana, pô, assim, você vê como o Ed Vedder fala bem, um texto legal. Eles fazem, aí aparece o Ed Vedder falando, o R.E.M. assim escutando, tem aqui também. Enfim, muita coisa. No final, o Michael Stipe meio que termina falando, qual a dica que você dá para bandas novas? Ele fala, a dica que eu dou é façam do teu jeito, não dê ouvidos a ninguém. Ninguém vai falar para vocês o que vocês têm que fazer. Vocês vão fazer do jeito de vocês e vocês vão chegar lá. E o R.E.M. foi assim, né? Sempre fez do jeito deles e chegou lá. É uma banda que deixa muita saudade. Outro dia eu estava relembrando no Facebook os 15 anos do show do R.E.M. no Rock in Rio. E é impressionante a quantidade de mensagens. Pô, show da minha vida, depois desse show minha vida mudou, não sei o quê. Eu também adorei aquele show, para mim é inesquecível. Mas tá aqui, R.E.M. by MTV. Ó, o Michael Stipe aqui ainda tinha um pouquinho de cabelo, mas já estava com boné meio pra... recomendo o documentário, recomendo todos os shows que estão aqui, se você for muito fã, começar pelos acústicos, que são geniais. Deixa aqui embaixo qual é o nome da sua música favorita do R.E.M. e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!